Estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa aula de poderes da administração, beleza? Para você aí, especialmente que está se preparando para o concurso, para a prova da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo. Sem mais delongas, vamos para a nossa próxima questão. Legal? Pessoal, aqui é uma questão da banca IADES. Não é a banca do seu concurso, a sua banca é IDCAP, lembrando, tá? Mas é uma forma de cobrança bem parecida. Então vamos lá. E é a questão bastante interessante. Aqui ele vai falar sobre o artigo 78 do Código Tributário Nacional e vai conceituar a polícia administrativa, o poder de polícia administrativa. Aquilo que a gente já falou, tudo bem? Então, isso aqui não necessariamente vai ser necessário para poder resolver a questão. Vamos lá. Acerca desse tema, qual o tema? Poder de polícia administrativa. Poder de polícia administrativa. Não é plano plurianual. Bora lá. O poder de polícia é discricionário? Sim, é um dos atributos. Portanto, não há hipótese de manifestação de modo vinculado? Errado. Por quê? Porque no caso de licença, a CNH, vamos colocar aqui um exemplo de licença, CNH, preenchido os requisitos, a administração pública ela é obrigada a praticar o ato. Então, não se pode dizer que em nenhuma hipótese o poder de polícia se manifestará de modo vinculado. Então, há hipótese em que ele será vinculado sim. Letra B. Polícia judiciária é sinônimo de polícia administrativa? Nada a ver. Polícia administrativa é uma coisa, polícia judiciária é outra coisa. Tá bom? E polícia penal é outra coisa. São atribuições diferentes. Nossa, essa aqui é para não zerar, para o cara não achar que não sabe nada. Beleza? Vamos lá. Letra C. A ação punitiva da administração pública no exercício de poder polícia prescreve em 8 anos? Não necessariamente. O poder de polícia é, em regra, delegável aos particulares? Pessoal, isso aqui, vamos deixar marcadinho aqui e eu já explico. Letra E. O poder de polícia é decorrência do poder extroverso do Estado? Aqui achamos nossa questão. O poder de polícia é decorrência do poder extroverso. O que é o poder extroverso? É aquele poder de império, certo? É o poder de império. É o poder de obrigar o administrado, obrigar o particular a fazer algo que o Estado queira que seja feito. Tudo bem? Esse é o poder, esse poder que se manifesta através dessa supremacia do Estado em relação ao particular. Por que eu falei aqui, ó, para deixar marcadinho? Porque aqui tem uma treta. Aqui tem uma treta. Só dando uma aprofundadinha. STJ e STF. Entre STJ e STF. O STJ fala que pode delegar a questão de fiscalização e consentimento. E o STF fala que não, né? Nem fiscalização, nem consentimento e muito menos sanção pode ser delegada ao particular. Mas para sua prova, muito difícil cair isso aqui. Mas se cair, tá? Não vou dizer que eu não falei das flores, tá? Mas em regra, é isso aqui, tá? O poder de polícia é decorrência do poder extroverso do Estado. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. O poder de polícia representa uma atuação estatal ampliativa da esfera de interesses do particular, eis que oferece vantagens direta ou indireta aos indivíduos. Nada a ver. A compreensão atual do poder de polícia o circunscreve apenas no oferecimento de segurança pública. Nada a ver, misturou polícia judiciária com polícia administrativa. Não é o caso. Medidas fiscalizadoras não estão compreendidas no poder de polícia? Como não? É elas mesmas que estão. É característica do poder de polícia a limitação da liberdade da propriedade dos indivíduos em benefício do interesse público. Bingo, é aqui. Tá? Olha as palavras-chave. Limitar a liberdade, propriedade individual em detrimento, em benefício do interesse público, em benefício da coletividade, certo? Vamos para a próxima. A administração pública é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que exercem atividade administrativa em prol do interesse público. Isso mesmo. Assinale a alternativa abaixo que se refere à atividade da administração pública no sentido material, no qual há restrições ou condicionamentos impostos ao exercício de atividades privadas em benefício do interesse público. Qual que é a alternativa que se refere à atividade da administração no qual há restrições, restringe ou condiciona o exercício de atividades privadas em benefício do interesse público, ou seja, limita o individual em prol do interesse público. Fácil. É o poder de polícia. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado? Não. Polícia administrativa? Isso. Serviço público? Nossa. Fomento à iniciativa privada? Delegação de poder?
Nada a ver. Próxima questão. João, servidor público de um órgão federal, recebeu uma ordem direta de seu superior hierárquico para realizar uma tarefa que está claramente dentro de suas atribuições. Ele se questiona se é obrigado a cumprir a ordem sem questionar. Qual o princípio da administração que melhor justifica a necessidade do cumprimento da ordem? Pô, esse João tá de brincadeira comigo. O chefe dele falou para ele fazer alguma coisa que está dentro das atribuições e ele está se questionando. Meu amigo, publicidade? Não. Princípio da hierarquia. Na verdade, é o poder hierárquico, né? Mas aqui ele colocou o princípio da hierarquia e está de boa. Supremacia do interesse público, moralidade, eficiência. Não. É a questão muito fácil, pessoal. Muito fácil. Aí, assim, vejam bem, o examinador, ele busca se resguardar. Ordem direta para realizar uma tarefa que está claramente dentro de suas atribuições. Ou seja, ele está dizendo que é uma ordem legal. Porque se for ordem ilegal, não está amparado pelo poder hierárquico. Ordem ilegal não se cumpre. Bora para frente. Maria, um agente administrativo, foi designada para gerenciar um projeto dentro de sua repartição. Durante a execução do projeto, ela identificou uma situação onde precisava decidir entre duas ações possíveis. Ó, tinha uma ação aqui e tinha uma ação aqui. Ela precisava saber qual que ela ia escolher. Beleza? Essa decisão envolve análise de conveniência e oportunidade. O que é conveniência e oportunidade, pessoal? Mérito administrativo, juízo de conveniência ou oportunidade. Juízo de conveniência e oportunidade é ligado a qual poder? Discricionário. Hierárquico? Não. Regulamentar? Não. Disciplinar? Não. Vinculado? Não. Próxima questão. Durante a implementação de uma nova política pública, a administração pública precisa criar normas complementares que detalhem as disposições legais, assegurando a aplicação da lei seja clara e efetiva. Olha isso. Então, ó, normas complementares para detalhar as disposições legais para que a aplicação seja clara e efetiva para todos os envolvidos. O poder conferido à administração pública para editar esses atos gerais e abstratos, olha aqui novamente, detalhando leis, permitindo sua aplicação prática denominado, lembra lá? Poder regulamentar. Poder regulamentar. Esse poder regulamentar, o exemplo mais prático, mais caído, o que mais aparece em prova é o decreto que visa dar fiel cumprimento à lei, que é o que ele fala aqui, ó. Atos gerais detalhando as leis e permitindo sua aplicação prática. Poder regulamentar. Andamos, vamos para frente. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de poder administrativo que refere-se à forma que a administração pública utiliza de seu poder para exercer atos administrativos com a finalidade de atender às necessidades públicas. Regulador não é, extremista não é, relativista, olha. Então fica aqui, ó, entre discricionários e vinculativo. Necessidades públicas. As necessidades públicas. A finalidade de atender à necessidade pública. Qual que é a necessidade pública? A necessidade pública é na lei ou é o mérito? É a conveniência ou oportunidade? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que é necessidade pública, ela vai necessitar de um juízo de conveniência e oportunidade, tudo bem? Não é um poder vinculativo. É uma questãozinha meio truncada. Poder vinculado, ele precisa seguir estritamente a lei. A discricionariedade, o interesse, a necessidade ali de momento, geralmente é atribuído ao poder discricionário, que o administrador público vai olhar para o caso concreto, para a situação em concreto e vai decidir dentro de recursos disponíveis, necessidade, urgência. Então, dentro desse mérito administrativo, ele vai julgar qual é o melhor interesse da administração, tudo bem? Mas essa questão aqui, ela é um pouquinho chatinha porque a redação dela não ficou legal, tudo bem? Próxima. O poder administrativo hierárquico está falando de um poder específico. É exercido com base na distribuição de poderes entre agentes públicos. Sim, chefia imediata, chefia geral. Qual das alternativas a seguir representa corretamente uma das atividades desse poder? Buscar identificar quais são as características do poder hierárquico. Controle de atividade de outros poderes. O executivo controla o legislativo, que controla o judiciário? Nada a ver, nada a ver. Os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Não há um controle direto. Há um controle judiciário, mas não necessariamente por hierarquia, mas há uma questão de controle judicial, mas não é porque há hierarquia entre os poderes. Não há hierarquia entre os poderes da República. B.
Subordinação de um órgão ao outro dentro de diferentes pessoas jurídicas. Pessoal, lembra lá, diferentes pessoas jurídicas, ó, administração direta. E aí cria ou autoriza administração indireta. Lembra lá? Quem é administração direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles vão criar as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá bom? A relação entre a administração direta e a administração direta é uma relação de vinculação. Elas são vinculadas, elas não são subordinadas. Não existe subordinação entre administração direta e administração indireta. Existe uma vinculação, um controle finalístico ou uma supervisão ministerial, que é chamada também de tutela administrativa, tá? Mas enfim, ou seja, pessoas jurídicas diferentes, ó, isso aqui é uma pessoa jurídica, 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 tá? São pessoas jurídicas diferentes, elas não existem relação de subordinação. A subordinação é dentro de um mesmo órgão, beleza? Então tá errada. Letra C. A aplicação de sanções aos subordinados em caso de descumprimento de ordens legais. Deixa marcadinho aqui, pessoal, tá? Que a aplicação de sanções, em regra, é poder disciplinar, certo? Então, beleza. Vamos lá. A criação de leis que regulamenta a atuação de todos os poderes da República. Isso aqui faz parte do poder legislativo. Criar lei é com o poder legislativo. O gabarito da questão é essa aqui. Mas, professor, você tá de brincadeira comigo. Você passou a aula anterior inteira e essa mais falando que aplicar sanções aos subordinados é manifestação do poder disciplinar e agora tá falando aqui que é hierárquico. A relação é essa aqui, ó. Existe o poder hierárquico e existe o poder disciplinar, que aplica a sanção. A aplicação de sanção é imediato ou direto um exercício do poder disciplinar, mas de forma imediata ou indireta do poder hierárquico. Quem pode aplicar a sanção num servidor público? Não é alguém superior? Imagine você, policial penal. Você acabou de entrar lá, tá fazendo seu trabalho legal e vê um superior hierárquico cometendo infração. Instaurou o PAD, o pessoal instaurou o PAD. Quem vai aplicar a sanção? Quem vai aplicar a sanção? É um subordinado? Não. É um superior a ele, é um superior hierárquico. Então, a aplicação da sanção, ela sempre é executada por um superior hierárquico. Então, há uma relação de subordinação também. Por isso que se diz que a administração, o poder hierárquico, ele atua de forma imediata ou indireta na aplicação de sanção, porque é a partir de um superior hierárquico que se pode exercer o poder disciplinar, que é o poder de punir, de aplicar sanção e de apurar a infração. Tudo bem? Esse tipo de questão é uma questão mais aprofundada, mas você pode ver que cai em nível médio. Essa prova é uma prova de nível médio, mas se aparecer na sua prova, você tem que estar ligado. A regra é: qual é o poder que tem a função de aplicar uma sanção? Poder disciplinar. Só que nesse tipo de questão aqui, vejam bem, não tem, por exemplo, poder disciplinar aparecendo aqui. Tem poder de criar lei, nada a ver. Subordinação de pessoas jurídicas diferentes, nada a ver, e controle de atividade de outros poderes, certo? Então a banca se resguardou aqui, ela cobrou uma exceção aprofundada entre os limites do poder hierárquico e do poder disciplinar na aplicação de sanção, mas ela se resguardou porque ela colocou a A, a B e a D aqui, questões que facilmente poderiam, por eliminação, se encontrar a questão aqui, tudo bem? Letra C, poder hierárquico, tá bom? Ele pode aplicar sanção de forma imediata ou indireta. Vamos para mais uma questão. Analise o caso hipotético abaixo. Euclides, servidor público municipal, está lotado no departamento de engenharia do município Alfa, sendo responsável pela análise dos pedidos relativos às licenças. Quem concede licença? Poder de polícia. É um ato vinculado.
tá? Eu quero você fazendo esse raciocínio na prova. Viu licença, exercício de poder de polícia, ato vinculado. Cumpriu os requisitos, a administração pública é obrigada a praticar o ato. Para a construção. Maria, uma cidadã local, solicita aprovação para a edificação de um prédio residencial de 7 pavimentos, está com grana. Contudo, ao analisar o projeto apresentado por Maria, Euclides constatou que o mesmo não preenche os requisitos obrigatórios estabelecidos no Código de Obras Municipal para a concessão da licença pretendida. Então é o seguinte, nesse caso aqui é vinculado. Se preencher os requisitos, tem que praticar o ato. Não preencher os requisitos, tem que praticar do mesmo jeito, ou seja, não conceder a licença. É esse raciocínio que precisa ter na hora da prova. Com base nos poderes da administração pública, assinar a alternativa correta. Euclides, com base no poder discricionário, não, já elimina aqui. Poderá conceder a licença? Não. Ainda que Maria não preencha o requisito? Não. Estabelecido desde que a concessão seja conveniente e oportuna? Não. Euclides, com base no poder disciplinar? Não. Poderá conceder a licença pretendida caso Maria se responsabilize por eventuais danos advindos da obra? Ah, tá. Euclides, com base no poder hierárquico? Não. Deverá negar a concessão da licença. Deverá negar a concessão da licença, mas não com base no poder hierárquico. Deverá negar a concessão da licença pretendida, uma vez que Maria não preencheu os requisitos estabelecidos no código. Isso aqui é exatamente isso, pessoal, mas não é o poder hierárquico, é o poder de polícia, tá? Poder de polícia administrativa. Euclides, com base no poder vinculado, tá? O poder vinculado é o poder de polícia, só que ele é um ato vinculado. Mas a concessão de licença é manifestação do poder de polícia. Por isso que eu quero que vocês entendam. O poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar, ele pode ser discricionário ou vinculado. Tá bom? Não é um poder diferente, um poder discricionário é um poder vinculado. São características dos poderes em espécie. Mas a banca tem vezes que ela trata como poder vinculado. Deverá negar a concessão de licença, uma vez que Maria não cumpriu os requisitos estabelecidos no Código de Postura. Mas é exatamente isso. O poder de polícia ele pode ser vinculado ou discricionário. No caso de licenças, mais uma vez, licenças. O que acontece? Preenchidos os requisitos, preencheu os requisitos, a administração é obrigada, tá? É obrigada mesmo. É obrigada a praticar o ato. Ou seja, conceder a licença. A licença, imagine a Carteira Nacional de Habilitação. É um ato vinculado. A concessão da licença para dirigir é um ato vinculado. 18 anos. Fez a prova teórica, passou em todos esses procedimentos que são exigidos, todos esses requisitos, cumpriu os requisitos, passou no teste psicológico, não tem como a administração negar a concessão da licença para dirigir. Caso de construção, outro exemplo muito usado em prova. E é exatamente a mesma coisa. Se todos os projetos, se todos os requisitos foram preenchidos, não tem por que a administração pública negar o ato. Logo, é um ato vinculado. Só que o ato vinculado é o exercício do poder de polícia. O que é vinculado é o exercício, mas a manifestação é do poder de polícia. Licença é manifestação do poder de polícia. Sempre. Esse aqui é sempre, tá? Geralmente as coisas não são assim, mas nesse caso é. Para a prova, então, sempre. Vamos para a próxima questão, pessoal. A prática da infração disciplinar do servidor por servidor ocupante de cargo efetiva enseja a instauração de um processo disciplinar. Sim. No bojo do qual será apurada a autoria e responsabilidade com possível imposição de sanção. Sim. Essa atuação da administração pública insere não só no exercício do poder disciplinar, mas também na execução dos atos representativos do poder de polícia, já que inclui imposição de penalidade? Não. Lembrando que o poder de polícia ele pode aplicar penalidades externos, né? Externos. O poder disciplinar é interno. Abrange o exercício do poder normativo. Olha aqui aparecendo o poder normativo. O que é o poder normativo? É o poder regulamentar. É o poder de dar fiel cumprimento das leis, de praticar atos gerais e abstratos, pois a administração pública deverá necessariamente, para impor a penalidade ao servidor, editar uma portaria para iniciar o processo. Quando se instaura um processo administrativo, geralmente a administração pública ela vai publicar, em regra, uma portaria para designar uma comissão, para poder apurar os fatos. Só que isso não é exercício do poder regulamentar. Não é, porque não está dando fiel cumprimento à lei. Bora para frente. Caracteriza exercício do poder disciplinar, certo? Se houver condenação do servidor, pois no caso de absolvição ou não apenamento, estará inserida apenas no poder hierárquico da administração pública.
Será? Deixa marcadinho aqui. Confuso, né? Caracteriza-se como um exercício do poder discricionário, tendo em vista que a hierarquia abrange a possibilidade de exercício de juízo de oportunidade e conveniência para a instauração de processo administrativo. Claro que não, pessoal. Claro que não. O que ela está dizendo aqui? O chefe poderá, a chefia imediata, tendo conhecimento da infração, poderá ou não instaurar... Não. Isso se insere na prevaricação, né? Deixar de praticar um ato de ofício que deveria. Então, tá totalmente errado. É decorrência do poder hierárquico. Ó, começou bem. Lembra? A gente falou? Decorrência do poder hierárquico. Poder hierárquico. Poder hierárquico. E aí, poder disciplinar. E aí, a sanção. É decorrência do poder hierárquico? Sim, claro que é. Como exercício do poder disciplinar. Este quem? O poder disciplinar, que também pode incidir sobre relações jurídicas que excedem o vínculo funcional. Certo, pessoal? Certo. Olha, redação meio truncada também, mas o que ele quer dizer? Que é decorrência, o poder disciplinar não, o poder de aplicar sanção, ó, aplicar sanção ou apurar autoria e materialidade é decorrência do poder hierárquico como exercício do poder disciplinar. É aquilo que a gente estava comentando naquela outra questão. A decorrência é o poder hierárquico, mas é como ela se manifesta como exercício do poder disciplinar. E aí, a parte que é mais interessante dessa prova. O poder disciplinar, também pode incidir sobre relações jurídicas que excedem o vínculo funcional. Sim, porque o poder disciplinar é o poder de aplicar sanções em servidores e particulares com vínculo. Vamos lá. Assinala a alternativa correspondente ao termo utilizado para destacar excessos na conduta de um servidor público atuando fora dos limites de sua competência ou até mesmo dentro de sua competência, mas atuando com excesso de poder que extrapola o limite funcional. Pessoal, isso aqui, olha, isso aqui é chamado de abuso de poder. Não está previsto no seu edital, mas é uma questão muito interessante para a gente fazer aqui. E é a folga. Relaxa. Só abuso de poder, elas são divididas em duas espécies de abuso de poder. Excesso ou extrapolação, né? E aqui, desvio, tá? Excesso ou extrapolação tem a ver com a competência. O que é competência? É a autoridade que aquele sujeito tem de praticar o ato. Lembra de um subordinado querer aplicar uma sanção no superior hierárquico? Isso é extrapolar a competência. Ele não tem competência para isso, ele vai lá e pratica o ato. Abuso de poder. Então é a modalidade excesso, ele extrapolou a competência. Desvio de poder, a modalidade desvio de poder tem a ver com a finalidade pública. A finalidade pública, ela está descrita na lei. Existe, pessoal, na administração pública, a remoção é uma forma de movimentação de servidor público. A remoção, ela tem alguns critérios. Um dos critérios para que a administração possa atender necessidade pública. Digamos que tem uma penitenciária em uma cidade com defasagens de policiais penais. E uma outra penitenciária, ela está com uma grande quantidade, ou uma quantidade que poderia ser dividida. Então a administração pública de ofício, ou seja, sem requerimento, ela vai pegar e vai remover um servidor de ofício, que é assim que se chama, ela vai fazer a remoção de um servidor de ofício com mudança de localidade para atender o interesse público, para atender a finalidade pública. Então, um dos requisitos para a remoção é atender a necessidade pública naquele local. Ok? Beleza. Então, a finalidade é essa. Essa é a finalidade da remoção neste caso. Agora, imagine que você está lá trabalhando, tranquilão, e o chefe não gosta de você. Você acha muito esperto? Não gostei. Vou mandar ele lá pro interior do interior, naquele presídio mais difícil de trabalhar, para ele ver como é bom. Ele tá achando que é o quê? Ficar brincando aqui? Tá achando que é brincadeira ser policial penal? Não, ele tem que ver como é que é difícil. Ele pega e te remove por uma questão pessoal. Então, ele pratica o ato dentro da legalidade, ou seja, ele remove de ofício com todo o procedimento, só que a finalidade
a finalidade não é um interesse público. Houve um desvio de finalidade. A finalidade foi punitivista, vamos dizer aqui, porque ele não gosta de você. Ou se ele quer abrir espaço para uma pessoa que é conhecido dele. Então, é se utilizar dos mecanismos que a administração pública tem para atender às suas necessidades para outros fins. Então, isso se caracteriza como abuso de poder na modalidade desvio de poder. Tudo bem? Então, vamos para a questão aqui. Então, aqui, ó, vamos ler novamente. Ó. Assinale a alternativa correspondente ao termo utilizado para destacar excessos na conduta de um servidor atuando fora dos limites de sua competência, excesso de poder, abuso de poder. Ou até mesmo dentro de sua competência, mas atuando com excesso de poder que extrapola o limite funcional, abuso de poder, certo? Próxima. Olha, e aqui eu trouxe uma questão bem legal sobre abuso de poder, que é para finalizar a aula de hoje, tudo bem? Os poderes administrativos nada mais são do que os instrumentos disponibilizados ao Estado e necessário à persecução do interesse coletivo. Olha que definição legal, e é uma definição da sua banca. Gravem isso aqui é um conceito. Poderes administrativos são instrumentos disponibilizados ao Estado e necessário à persecução do interesse coletivo. Pronto, maravilhoso. Entretanto, em algumas situações, o agente público pode abusar do poder que lhe é concebido, o que causa a ilegalidade do ato praticado. Sobre o abuso de poder, assinale as assertivas abaixo. O abuso de poder é dividido em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Certo? Cara, essa questão é uma aula. Essa questão, se você entender bem essa questão, você entendeu o abuso de poder. Ele conceitua o que é um poder administrativo. Ele traz que em algumas situações esse poder ele pode ser usado de forma abusiva. Diz qual que é a causa, que causa ilegalidade do ato praticado. E aqui ele traz que o abuso de poder é dividido em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Exatamente o que a gente falou. E aqui, segunda. Então, A1 tá certo. Excesso de poder, no excesso de poder, a autoridade pública exorbita ou extrapola a sua competência que lhe foi atribuída. Exatamente o que a gente acabou de falar. No excesso de poder é uma extrapolação da competência. No desvio de poder, embora a autoridade possua competência, lembra lá do seu superior hierárquico que possui a competência para te transferir para a edição do ato administrativo. Visa, então, ó, embora a autoridade possua a competência para a edição do ato administrativo, ele visa atingir a finalidade diversa daquela prevista em lei para a prática do ato. A remoção, ela não é para vingancinha, como instrumento de perseguição do superior hierárquico. Não é. O desvio de poder é quando a finalidade é diversa daquela prevista em lei para a prática do ato. Alternativas 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza? Acabou? Acabou. Pessoal, muito bem. Olha, passamos por todo o edital de poderes administrativos, vimos os 4 poderes: hierárquico, disciplinar, regulamentar e o poder de polícia, que possui uma incidência maior em provas. E de praxe e de quebra a gente viu o poder vinculado e discricionário, que é tranquilo, e o abuso de poder. Tudo bem? Então, assim, fechamos com chave de ouro com essa questão maravilhosa. Eu tô vendo aqui pra gente poder fazer uma aula de legislação institucional. Desses conteúdos aqui é o que menos eu vejo disponibilizado aqui para vocês. Poderes administrativos, atos administrativos, princípios. Tem 1 milhão de aulas aqui no YouTube, certo? Tem 1 milhão de aulas aqui no YouTube, apesar de não ser tão específica como a gente está fazendo aqui. Agora, legislação institucional e aquilo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos, se dediquem que vale a pena. Vale a pena cada minuto, cada segundo que você passa estudando, vale a pena. Depois é só tranquilidade, beleza? Então, é isso aí. Um abraço, até mais.